Olá, pessoal. Sou Eduardo Carrion, sou presidente da Finaleges e hoje nós estamos no segundo programa do É Pra Você, aqui da Finaleges 2025. Hoje eu vou receber a Carla Cardoso. Carla Cardoso fez um programa sensacional lá na Câmara Municipal de Votorantim, o CMV Taon. É um podcast. A Carla, ela é jornalista especializada em gestão da comunicação integrada, apresentadora, locutora e relações públicas da Câmara Municipal de Votorantim e atual coordenadora de comunicação da Câmara. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, obrigada pelo convite, Eduardo. Carla, você quer falar um pouquinho de você, de quando você entrou na Câmara, um pouquinho da sua história? Caramba, deixa eu contar um pouco então. Bom, eu me formei alguns aninhos atrás, né? Sou bem novinha, então faz pouco tempo, menos de 20 anos. Brincadeira, né? Então, primeiro eu fiz a faculdade de jornalismo, trabalhei muito tempo em rádio. Eu sempre tive essa curiosidade de entender a comunicação de vários ângulos diferentes. Então, eu trabalhei em rádio, trabalhei com pesquisa de mercado, que foi um negócio que abriu a minha mente. Trabalhei com redes sociais, logo quando estava começando o Facebook, que as empresas, as organizações ainda não entendiam muito bem como é que funcionava esse contato das pessoas com as marcas por meio das redes sociais. E foi muito legal participar de um processo de entendimento sobre isso, sempre buscando formas diferentes de linkar a imagem da empresa ou a identidade da empresa com o que realmente as pessoas gostariam de ouvir. Eu acho que comunicação é ouvir, né, Carrion? Então, todo esse meu processo por várias áreas diferentes de comunicação me ensinaram que é muito importante a gente ouvir. Principalmente trabalhar com pesquisa mostrou que ouvir é o que te dá muito subsídio para você criar coisas legais e que sejam efetivamente, que sejam efetivas mesmo na comunicação. Então, quando eu entrei para a Câmara de Votorantim, eu confesso que eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar. Eu fui fazer um concurso meio de empurrada pela família. Então vai, presta o concurso, veja o que você acha. No final das contas, eu acabei passando em primeiro lugar, que foi incrível para mim. Eu falei, gente, olha que sensacional, consegui passar em primeiro lugar. Que maluquice. E quando eu vi essa vaga de relações públicas, porque eu falo que eu escolhi o jornalismo, mas as relações públicas me escolheram. Eu falei, eu quero muito tentar, porque eu gosto muito dessa ideia de ligar a Câmara a todos os públicos de interesse dela. Era muito interessante para mim e continua sendo até hoje. Confesso que eu sou apaixonada e eu nem imaginava que eu ia me apaixonar tanto assim pelas relações públicas e principalmente pelas relações públicas num órgão público, que eu nunca imaginei trabalhar no meio político de alguma forma ou num órgão público de qualquer forma. Então, quando eu entrei para a Câmara, era tudo novidade para mim. Eu entender como é que funcionava a comunicação da Câmara, efetivamente, e entender como é que eu podia contribuir de alguma forma para a comunicação da Câmara chegar onde ela deveria chegar, que era no povo, na população. Então, a gente começou a observar. Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente observa bastante e a gente começa a ouvir, né, as informações que vão chegando para a gente. E foi aí que surgiu a ideia de, por que não, criar um canal com uma comunicação muito mais leve, muito mais fácil de ser entendida, de ser absorvida, para levar para a população, efetivamente, entender o que é que os políticos fazem dentro da Câmara. Que a gente vê que muitas pessoas têm essa dificuldade de entendimento do que é o legislativo, do que é o trabalho do vereador, o que é o executivo, o que é efetivamente o trabalho do prefeito. Então, principalmente, chegava na ouvidoria da Câmara questionamentos que não tinha nada a ver com o legislativo, não tinha nada a ver com a Câmara Municipal. Então, a gente pensou, por que não fazer um canal que seja de fácil compreensão, que seja rápido, que as pessoas consigam ouvir e muitas vezes assistir também de forma rápida para elas entenderem o que é que acontece aqui dentro da Câmara. Então, a ideia do podcast foi exatamente essa: aproximar a Câmara do cidadão, mostrar para o cidadão que a Câmara é muito mais do que simplesmente as sessões que acontecem às terças-feiras às 9 horas da manhã.
como eu venho de rádio, para mim é muito importante essa ideia do falar, do ouvir, do comunicar, né? Eu falo muito, falo bastante, então a ideia do podcast foi muito, como é que eu vou dizer? Foi natural, ela surgiu assim de uma forma muito natural dessa percepção de que a gente precisava tornar a comunicação mais acessível para a população. Legal, então você já entrou, toda essa sua bagagem te levou a perceber que o podcast seria a melhor maneira de falar com a população. Eu queria que você me confirmasse, o CMV Tá On, o seu podcast, o podcast da Câmara, já tem 18 episódios, é isso? Sim, temos 18 episódios, a gente tem também o Café com Política, que acabou fazendo muito sucesso, que é um dos programas onde a gente conversa com os vereadores para que as pessoas entendam quem são eles. Porque muitas vezes as pessoas só veem os vereadores ali nos embates das sessões e não entendem como é que ele se interessou por política, como é que ele foi parar numa campanha eleitoral, porque às vezes as pessoas se interessam por políticas por motivos totalmente diferentes, totalmente diferenciados do que a gente acredita. Então, a gente só vê o vereador lá defendendo os seus projetos, seus requerimentos na sessão, e não imagina toda a bagagem que ele tem antes de chegar ali na Câmara Municipal. Então, o Café com Política está fazendo bastante sucesso, daqui a pouco a gente já vai lançar aí nas nossas plataformas o nosso papo com os novos vereadores, que a gente teve uma mudança significativa nos vereadores ali da Câmara. A gente tem também o papo com o presidente. Logo, logo a gente vai começar a voltar no ar, né? A palavra do presidente, que é o presidente falando o que está acontecendo dentro da Câmara para a população conseguir acompanhar. Então, o CMV Tá On, ele é uma casa que tem vários quartos onde a gente consegue comunicar muitas coisas diferentes. Dentro do CMV Tá On, a gente conseguiu trazer história de Votorantim, história de bairros da cidade, e a gente quer continuar trazendo isso, não só história, claro, mas também contar causos muito bacanas de coisas que acontecem pela cidade. Então, por exemplo, a gente trouxe um grupo de alunos que que fez um projeto muito legal de recolhimento de lixo eletrônico nas escolas. Eles foram vencedores de um programa em Votorantim. Então, trazer ações e iniciativas legais da comunidade para a própria comunidade saber o que está acontecendo na cidade. Ô, Carla, é legal você falar do Café com Política, são todos, no podcast que você faz esse programa, né? Isso. E a Câmara, como ela entendeu a ideia, foi de fácil aprovação? Quando você levou o projeto, como que foi a aceitação? Então, num primeiro momento, quando a gente apresentou a ideia do podcast, ele já falou, não tem a menor condição, não dá. A gente ficou um pouco frustrado a princípio, claro, com certeza, porque era uma ideia muito bacana, mas a gente continuou tentando, né? Então, durante 4 anos, o nosso projeto ficou meio engavetado. Depois, um presidente aprovou a nossa ideia, comprou a nossa ideia, literalmente, né? E a gente conseguiu transformar uma salinha que estava ali parada, uma sala que não tinha real utilidade, a gente conseguiu transformar ela num podcast bacana, que tem 2 lados. Então, um lado dá para a gente usar para entrevistas com o sofazinho, e do outro lado fica o podcast com a TV, no formato de podcast, né, que a gente vê aí por aí. Então, a princípio, nossa ideia não foi acolhida. O que acontece, né? No setor público, a gente não tem aquele investimento de imediato, as pessoas precisam entender como é que aquilo vai fazer a diferença. Então, a gente teve todo esse trabalho de explicar para os vereadores, explicar para a mesa diretora que o podcast ele era uma forma de levar o trabalho do vereador para quem vota nele, que é a população. Levar para a população esse entendimento do que é que o vereador está fazendo pela cidade, de como aquele projeto de lei, por exemplo, que o vereador apresentou, vai fazer diferença no bairro da Dona Maria. Mostrar para a Dona Maria quem é o vereador que ela votou, né? Que ali, muitas vezes na sessão, ele está discutindo, ele está debatendo, mas, na verdade, quando ele pessoalmente é uma pessoa que lê muito, que é mais introspectiva, enfim, a gente teve essa
oportunidade de explicar e ser compreendido sobre qual era a ideia do podcast. Então, isso levou tempo, até o podcast ficar pronto também, né? A gente conseguir montar a sala. A gente não tem equipamentos incríveis e maravilhosos, sabe, Carrion? A gente não tem um estúdio de primeira linha, estúdio de... É assim, a gente conseguiu fazer um estúdio, agora a gente conseguiu câmeras novas, depois de 2 anos já, a gente conseguiu câmeras novas, mas a gente começou aos pouquinhos, a gente começou mostrando que não precisava ser um gasto e que era, na verdade, um investimento para a Câmara na comunicação, para mostrar e explicar para a população o trabalho da Câmara. Ô, Carla, eu tive no estúdio, eu realmente, você falando que não teve grandes investimentos, até eu fico um pouco chocado, porque é muito confortável, a pessoa quando está lá fica muito à vontade para conversar, e vocês produziram de uma maneira muito interessante. Mas eu queria te perguntar, Carla, nesse sentido, como que você escolhe os temas, os episódios, como que vocês fazem esse direcionamento de cada um dos podcasts? Então, na verdade, a gente também segue muito a sugestão dos vereadores. Alguns vereadores, eles sugerem algumas pautas para a gente, porque eles estão mais também mais próximos da população, a população que vai até o gabinete, que entra em contato com o vereador quando o vereador vai fazer suas visitas aos bairros. Então, muitos vereadores, eles trazem para a gente essas pautas que podem ser bem interessantes para nós. Então, essa pauta dos alunos desse projeto ecológico aí, foi um vereador que trouxe a pauta para a gente, vereador que traz essa parte cultural da cidade, o que é bem bacana também, porque o vereador, ele é o representante da população, ele representa a população ali dentro da Câmara. Então, ele também tem essa oportunidade de trazer para a gente o que é que a população está querendo ouvir, ou algum assunto que pode ser interessante naquele momento. Além disso, a gente também tem tentado trazer essa preservação da história política, enfim, da história de Votorantim mesmo, não só política, né? Então, depois do podcast, junto, na verdade, né, não depois, mas junto com o podcast, a gente conseguiu criar o acervo da Câmara Municipal, então, contando a história da Câmara, que, claro, conta também a história política de Votorantim. Então, eu acho que tudo vem junto, né, Caio? A gente consegue, com um projeto, a gente vai puxando um fiozinho que vem aqui e que dá para a gente ir transformando várias coisas. Então, a ideia de trazer a história da cidade, fomentar iniciativas legais da população e mostrar essas iniciativas legais. A gente quer ver se a gente consegue, nesse ano, trazer mais entidades, trazer mais organizações não governamentais que atuam na cidade de Votorantim também, para mostrar qual é o trabalho deles. A gente está buscando esse resgate de história. Então, a gente está com muitas coisas ao mesmo tempo para serem pensadas. A grande questão é que a gente não tem braço para fazer tudo que a gente quer, né? No setor de comunicação da Câmara, somos em 3 efetivos. Eu, o Luiz, que você conheceu, que é o audiovisual da Câmara, e a Camila, que é a cerimonialista. Ou seja, somos 3 pessoas para dar conta de 8 frentes ou mais, né? Somos octopus ali, fazendo a coisa funcionar. Mas o legal é isso, é que quando você começa a trazer um projeto, a fazer alguma coisa funcionar, ele vai trazendo outras possibilidades. Então, a gente teve o podcast, veio o acervo histórico, veio a cartilha da Câmara Municipal, e em breve a gente vai começar essas visitas com a Escola do Legislativo, visitas de alunos da rede municipal e estadual de ensino, para entenderem o que é o legislativo, como se fazem as leis de verdade. E nisso, dentro desse processo todo, a gente pensou como é que a gente pode melhorar não só a nossa comunicação com a comunidade. Como eu disse lá no começo, relações públicas é aquele cara que consegue conversar com os públicos de interesse do órgão, né? Então, a gente pensou muito na comunidade, em trazer a comunidade para dentro da Câmara, mas e quem está aqui dentro, né? E o funcionário que está aqui todo dia trabalhando, e mesmo assim lá nas redes sociais às vezes está sendo achincalhado por algum motivo, que a gente sabe que infelizmente a gente é visto como se fosse marajá, que a gente não trabalhasse, né? Mas enfim, como é que a gente pode também valorizar quem está aqui dentro trabalhando? Então, os projetos vão surgindo,
e as ideias vão surgindo também. E aí surgiu uma coisa muito preciosa, que é o REC. Ô, Carla, antes de você entrar nesse tema, eu fiquei curioso, porque você falou de que é você, o Luiz e a Camila, mas até para explicar para quem está se interessando pelo projeto, como que você faz o processo de gravação, a edição dos episódios, como que é todo o trabalho, vamos dizer, para ficar pronto o podcast? Então, basicamente, no podcast, responsáveis pelo podcast mesmo, somos eu e o Luiz. O Luiz que faz a parte técnica e eu que dou lá a cara e o jeito da condução, do bate-papo ali do nosso podcast, que é bem bate-papo mesmo, a pessoa se sente à vontade, né? Inclusive, se estiver lá. É verdade. Então, é isso, essa é a ideia. Então, assim, a gente agenda com o vereador ou com o entrevistado, o Luiz organiza toda essa parte técnica, e daí eu chego batendo um papo antes do podcast com a pessoa, para a gente ir quebrando esse gelo, né? Então, basicamente, a gente grava direto. A gente não tem corte, não tem muita edição, até para a gente poder também seguir uma agenda legal, porque como somos basicamente eu e o Luiz, a gente não tem como ficar muito tempo para edição, muito tempo para isso. Então, o que o Luiz faz de edição, na verdade, é inserir a abertura do programa que ele criou, uma aberturinha com uma música bonitinha, fica legal lá, e daí a gente lança isso nas nossas redes, ou seja, a gente faz sem corte, a gente segue a linha ali do rádio mesmo, de vamos e seja o que Deus quiser. Ah, que legal. Ô, Carla, e agora sim, o que o povo quer saber mesmo? Como que tem sido a recepção do público? Como que está sendo o feedback em relação aos podcasts? Conta pra gente aí como o povo de Votorantim está vendo esse trabalho. Olha, eu confesso que eu fiquei muito lisonjeada quando a gente viu a quantidade de pessoas que assistiram o podcast, que gostaram e que comentaram alguma coisa sobre as entrevistas. Confesso que eu fiquei assim, falei, olha, caramba, e não é que tem gente que assiste? Tava certa, né? Tem o pessoal que está assistindo. Então, é muito legal quando a gente vê a pessoa se interessando pelo assunto, comentando, pessoas que ligam para a Câmara para perguntar como é que faz para agendar a entrevista, porque a pessoa quer ir lá falar sobre o seu trabalho, quer ir lá falar sobre o que ela faz para a comunidade. Então, é muito legal isso. Então, assim, a gente tem várias entidades que já me conhecem, né? Que eu entro na casa da pessoa pelo podcast, então tem vários munícipes, várias pessoas que já, oi Carlinha, tudo bem? Já criou essa intimidade comigo ali dentro da Câmara. E é muito bacana isso, é muito legal você ver que às vezes pessoa que você nem imagina te pegou ali para exemplo ou alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente fez a posse dos vereadores no começo desse ano, foi muito legal ver a quantidade de pessoas que falavam, eu já te vejo no podcast, né? Eu fui lá, mestre de cerimônias da posse, e a quantidade de pessoas depois, eu vi você no podcast do vereador X, do vereador Y. Mas caramba, olha que legal, olha que bacana como isso faz a diferença mesmo, né? E o podcast, por exemplo, da criançada do projeto foi muito legal, eles ficaram super felizes de aparecer, eles ficaram muito felizes de poder falar sobre o que eles estavam fazendo, sobre as ideias que eles tiveram e que podiam ser replicadas pela cidade. Então eu acho que é tão importante isso, porque esse é um espaço não só da Câmara, mas vai acabar se tornando um espaço da comunidade mesmo, onde as pessoas vão poder ir ali falar sobre essas ações legais que eles estão fazendo em determinados bairros e que pode acabar sendo replicada na cidade inteira. Então, isso é muito bacana. A gente ter conseguido também levar o prefeito eleito no podcast, né? A gente fazer um café com política especial com o prefeito eleito da cidade, o Weber Manga. Então, eu acho que esse podcast está conseguindo bastante coisa legal, viu, Caio? Caramba, Carla, que legal. Então, além de você estar conseguindo fazer essa comunicação da Câmara com o povo, você agora também virou uma celebridade lá na cidade, né? Onde você vai... Legal. Não, mas é muito legal. Eu te conheci pessoalmente e eu sei o quão carismática e simpática você é. Mas, Carla, dá uma dica para o pessoal. Você falou da perseverança que vocês tiveram, do diálogo com
com os vereadores, mas você dá mais alguma dica no sentido de alguém que quer montar um projeto desse numa Câmara, mas talvez não tenha aprovação, ou talvez não tenha recursos? Como que você passa a sua experiência que a pessoa pode chegar a esse ponto? Com relação à aprovação, eu acho que o mais importante é você não desistir, né? A gente não pode desistir com o nosso primeiro não. Vamos lá, porque se você está fazendo um projeto que pode mudar a transparência, a comunicação da Casa de Leis, eu acho que você tem que insistir nele, né? Não desista no primeiro não. Às vezes um vereador que você nem imagina pode te dar apoio para aquilo, né? Porque, por exemplo, a gente não imaginava que a gente fosse ter tanto apoio do Tiago, por exemplo, que foi um presidente que acabou por inaugurar o podcast com a gente. Então, não desista no primeiro não, né? Com certeza vai ter aquela pessoa, mas será que a gente precisa realmente disso? Temos outras coisas para investir, temos outros investimentos. E daí a gente entra nessa questão do investimento. A gente consegue, hoje, com a câmera de um celular, fazer o podcast acontecer. A gente consegue, você não precisa de investimentos homéricos, né? Até porque a gente está falando aqui de dinheiro público. Então, a gente está falando de criar um canal que pode ser aberto, sim, para a comunidade, gastando pouco, com investimento inteligente. Você consegue com uma câmera de celular, você consegue com uma câmera diferenciada, aquelas câmeras de computador, né, pequenininhas. Você não precisa começar com uma câmera incrível, maravilhosa, com um estúdio cheio de coisas. Nosso estúdio, por exemplo, a gente agora que vai começar a ver a acústica do estúdio, que começou a surgir essas questões de acústica. Nossa ideia foi, primeiro, trabalhar só com papel de parede, que já dava uma segurada ali no som. Então, a gente conseguiu colocar agora uma plaquinha de que estamos no ar, para as pessoas não ficarem ali, porque o podcast fica perto do saguão, onde o pessoal fica tomando café e batendo papo. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer a diferença. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, que talvez realmente você não vá ser entendido, compreendido e aceito. Então fala aos pouquinhos, vai mostrando aos poucos como isso pode fazer a diferença. Vai gravando um vídeo, vai fazendo o vereador falar, vai mostrando como isso vai fazer sucesso na rede social dele. Então você consegue vender essa ideia aos poucos. E não desanime. Sempre vai ter alguém que vai falar não para você, mas não desanima. Mete o pé que dá certo. Excelente, cara. Acho que a dica principal é essa, nunca desistir, né? Exato. E para nunca desistir, cara, você já falou do Café com Política, mas vocês criaram outras iniciativas, como o Quinta de Cultivo, não é? Isso, Quinta de Cultivo. E o resumo da semana. Fala um pouquinho desses programas também. Muito legal. O Quinta de Cultivo, na verdade, é desse programa que eu falei para você, que é o Reco. Então, o Quinta de Cultivo, ele não entra no podcast. O Quinta de Cultivo, ele vem dentro do Reco. O que é o Reco? O Reco é o nosso programa de comunicação interna, que é aí que a gente vai trabalhar o nosso servidor. Vai dar subsídios para esse servidor se tornar efetivamente um agente de mudança. Como assim? O Reco significa respeito, empatia, comunicação e compreensão e organização, por isso Reco. E a ideia dele, a gente que é um pouquinho mais jovem, né? A gente lembra daquele rádio, lembra que apertava o REC para gravar alguma coisa? Lembro. Lembra que os rádios antigos tinham REC para gravar? Lembro. Então a ideia do Reco também foi isso, remeter essa ideia de gravar boas ideias. Por quê? Porque a gente tem que criar um ambiente saudável para todos dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de meio político, infelizmente, a gente sabe de algumas situações de assédio, a gente sabe de algumas situações de abuso de poder, e não só no ambiente político, mas hoje em dia a gente está falando disso em qualquer lugar em que tenha pessoas juntas. O nosso trabalho de criar um ambiente saudável para todos é importantíssimo. Então, o Reco foi criado para isso, para a gente ter um compliance mesmo, para a gente conseguir que todos sigam as mesmas cartilhas, a cartilha da nossa ética, né, a cartilha do Código de Ética dentro da Câmara, o regimento interno, a gente também seguir com essa questão de valorização e valoração do funcionário,
oferecendo cursos, oferecendo um incentivo para que ele se melhore não só profissionalmente, mas como humano. Então, esse primeiro mês de quintas do cultivo foi muito legal, porque a gente trouxe a cada quinta-feira um tema diferente. A gente trouxe relacionamento interpessoal, a gente trouxe inteligência emocional, a gente trouxe trabalho em equipe e a gente trouxe assédio moral e sexual, boas práticas para um ambiente de trabalho saudável. E aí, quem participou de todas essas palestras, ou de pelo menos 3 dessas 4 palestras, ganhou esse bottom aqui. Será que dá para pegar? Que é o Sou Semeador Reco. Ou seja, eu sou um semeador de boas ideias, de bons hábitos, de bons relacionamentos, né? Esse princípio de eu sei trabalhar em equipe, eu estou começando a me compreender para compreender o meu colega, que eu acho importantíssimo hoje para a gente falar de saúde mental e para a gente falar de boas práticas dentro do ambiente de trabalho, né, Carrion? Eu acho que a gente passa tanto tempo dentro do trabalho com os nossos colegas de trabalho, muitas vezes mais tempo do que a gente passa com a nossa própria família. Então, como é que a gente não vai ter um ambiente legal, um ambiente bacana, um ambiente saudável para todo mundo? Então, eu acho que acontece em muitos legislativos de ter cada setor como um feudo também, né? Eu falo isso porque quando eu cheguei, era assim que eu via, setores que às vezes nem se comunicavam direito, ia acontecer um evento, vários setores não sabiam daquele evento, ficava só entre o setor de comunicação e os vereadores. Então, eu acho que todo mundo tem que estar junto trabalhando, essa sinergia é importante. A ideia do RECO, ela vem com isso, de todo mundo entender o que o outro faz, para você entender como o seu trabalho afeta o trabalho do coleguinha, né? Para você, quando você demora a entregar um relatório, como é que aquilo atrasa o trabalho do meu colega? Quando eu deixo de fazer uma coisa aqui, como é que isso afeta meu colega lá? Então, essa visão do todo da Câmara faz com que a sinergia seja melhor, com que as pessoas se entendam melhor e que os setores funcionem mais harmoniosamente também. Então, o RECO, ele é assim como é que eu vou dizer? Ele é um paizão que está acolhendo todos os filhos para fazer tudo acontecer. Como assim? A ideia é que o RECO seja permanente mesmo, é um programa permanente. Então, o RECO ele não vai falar só dessas boas práticas de relacionamento interpessoal. Vai falar também de boas práticas de economia de copo, traz sua caneca de casa, apaga a luz quando você sair, lembra de não deixar o ar-condicionado ligado. Questões que a gente foi vendo que estavam acontecendo, mesmo que isoladamente dentro da Câmara, e que podem ser resolvidas com um bate-papo, com uma conversa, num café, por exemplo. Então, incentivar as pessoas a conversarem, a se comunicarem e entenderem o trabalho uma das outras. O RECO ele tem várias funções aí. Carla, e você falando, eu achei muito interessante, fiquei pensando, você mostra aos servidores a conexão de todos os trabalhos e cada um passa a entender melhor e quão o trabalho que ele faz é muito mais importante do que ele imaginava para a Câmara. Eu acho que tem essa visão de amplitude do trabalho que ele tem, não só na Câmara, e aí ele vai perceber também o trabalho que ele tem na sociedade votorantim. A gente conseguiu, nessa mudança de gestão agora, a gente conseguiu fazer um trabalho que foi muito bacana, que foi trazer os vereadores para entenderem a Câmara. Então, assim que a gente viu os resultados das eleições, que estava tudo apaziguado, digamos assim, nessa questão política, a gente chamou os vereadores, a gente fez esse primeiro encontro de vereadores, dos novos vereadores da Câmara Municipal de Votorantim. A gente levou os vereadores para fazer um tour, para conhecer cada setor, para tomar café junto com a gente, para sentar e entender a Câmara. Antes deles chegarem, né, a gente apresentou a casa para eles e deu as boas-vindas. E logo depois da posse, a gente ensaiou a posse, para você ter uma ideia, Carrion. A gente chamou os vereadores novos ali no nosso plenário e a gente fez um breve ensaio da posse, porque eram 8 novos vereadores. Em Votorantim são 11 parlamentares, então eram só 3 que foram reeleitos. Todos são novos,
são 8 novos vereadores que foram eleitos. Então, eles estavam nervosos, querendo saber o que eu vou fazer, como é que eu fico, como é que eu me comporto, como é que eu ponho a mão, como é que eu não ponho. Então, a gente fez, a equipe de comunicação, junto com a diretoria administrativa, fez esse contato com os vereadores para trazer eles para a Câmara, para eles entenderem os processos internos da Câmara. A gente fez esse maravilhoso ensaio de posse com eles, e daí a nossa posse foi super elogiada pela imprensa aqui da região, que é um orgulho enorme para a gente de mostrar que o nosso trabalho está valendo a pena, como a nossa comunicação está funcionando, né? E depois, quando os vereadores já eleitos dentro dos seus gabinetes, com os seus assessores, fizemos essa integração de todos os setores, cada setor apresentando o seu trabalho, apresentando quem eram os servidores daquele setor, o que é que o vereador poderia pedir, como pedir naquele setor. Então, o que é importantíssimo, porque às vezes o vereador chega, ele não sabe, mas em qual setor mesmo que eu peço tal coisa? Para qual servidor eu falo isso? Como é que eu faço? Então, esse trabalho de integração foi super importante. E a gente vê hoje como é que já está o andamento. Estamos indo para a 4ª sessão e os vereadores têm essa segurança do trabalho deles, de saber com qual servidor falar, qual setor ele tem que se dirigir. Então, foi um trabalho muito bacana e, inevitavelmente, ele faz parte do RECO, que o RECO é respeito, empatia, comunicação e, claro, a organização da Casa de Lei. Ô, Carla, e esse seu trabalho de integração com os vereadores, estou imaginando aqui que adiantou meses de trabalho que a Câmara teria, ou de retrabalho, você já pulou essa fase e fez a Câmara já produzir muito mais para a sociedade, né? Integrando ele já direto com todos os setores, né? Pois é, tanto que a gente já tem aí os vereadores entendendo o funcionamento, por exemplo, da Secretaria Legislativa e já protocolando projetos interessantes, trazendo requerimentos, entendendo o funcionamento da Secretaria, já propondo coisas legais para a Casa de Leis. Então, entendendo o funcionamento, né? Eu sei que eu tenho que protocolar até tal data, eu tenho que fazer assim. Então, a gente pulou todo aquele processo de, meu Deus, até quando a gente vai ficar assim, que a gente vai entrar nos eixos. A gente já chegou nos eixos, né? A gente já chegou fazendo a gestão e a legislatura deles funcionar melhor, de acordo com o que eles queriam. Se eles querem trabalhar para a população, vamos trabalhar. Estamos todo mundo junto aí para isso. Ô, Carla, por falar em trabalhar, para o pessoal que vai querer conhecer o CMV Taon, quais são os canais, onde ele pode acessar? Conta pra gente aí. Quem quiser pode assistir o CMV Taon, alguns episódios, pode assistir o Café com Política também, no YouTube oficial da Câmara Municipal de Votorantim, né, que é Câmara Municipal de Votorantim, também no nosso canal do Spotify, que é Câmara Municipal de Votorantim. É só entrar em um desses dois e você consegue ou ouvir pelo Spotify ou também assistir. E também no nosso canal do YouTube você consegue assistir também. No site da Câmara também tem o link para o podcast, também tem alguns dos nossos vídeos mais recentes lá. Maravilha, Carla, você é uma pessoa incrível. Eu, quando te conheci, quando você procurou a FenaLegis, sempre foi muito agradável conversar com você, estar perto de você. Eu queria dizer que eu estou muito agradecido você poder participar aqui com a gente. Queria realmente expressar a minha alegria, né, da gente estar podendo ter esse contato e essa evolução do trabalho, e pedir para você desejar algumas últimas palavras, falar o que você quer deixar para aqueles servidores que também querem ter um nível de interação e de evolução que a Câmara de Votorantim teve, por favor. Antes de mais nada, eu quero agradecer esse convite, que foi muito legal. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui contando como é que foi esse processo aí de transformar o podcast, de botar o RECO para funcionar. E já quero falar que vocês não vão se livrar tão cedo de mim, vocês da FenaLegis, porque a nossa ideia é colocar a escola do Legislativo para funcionar e vocês trazerem o know-how de vocês para cá, para trazer palestras, trazer todo o conhecimento de vocês, não só para os vereadores e para os funcionários do Legislativo, mas também para a comunidade. E vocês têm palestras muito legais que a gente pode colocar aí para acontecer. Então, eu quero deixar para os funcionários que muitas vezes estão desanimados,
que a gente sabe que muitas vezes ainda, em alguns lugares, a comunicação, infelizmente, é vista como gasto e não como um investimento. Né? Exatamente, as pessoas ainda não enxergam muito bem a importância da comunicação. Estava falando isso hoje com um colega que estava lá na Câmara. Quem não é visto não é lembrado. E os vereadores, eles precisam que a população veja o trabalho deles. Porque se a população não vê trabalho, a resposta vem nas urnas depois. Então, o trabalho dele tem que ser mostrado. E principalmente não só pelo vereador, mas a instituição Câmara, para que ela tenha a sua imagem restaurada, porque infelizmente a gente sabe que política, as pessoas colocam todos dentro do mesmo saquinho e falam, política é tudo igual, não fazem nada, enfim. Então, a gente mostrar que a gente está efetivamente trabalhando, e não só mostrar os vereadores. Outra coisa legal que a gente começou a fazer também, Carrinho, uma coisa que a gente falar, é mostrar o trabalho de funcionários. Então a gente colocou lá o ouvidor para falar o que faz o ouvidor da Câmara, o cara do controle interno para explicar o que faz o controle interno, e por aí a gente vai, porque a gente precisa mostrar para a população que a Câmara Municipal está lá para ela. Só que muitas vezes a população não consegue enxergar isso. Então a comunicação funciona dentro do órgão público, da Câmara Municipal, dentro de uma prefeitura, enfim, para mostrar esse trabalho, para mostrar para a população como é que aquele órgão faz a diferença na sua vida. Todas as leis que impactam no seu bairro, que impactam na sua vida, aquela indicação que o vereador fez para aumentar o número de containers na sua rua, como é que isso vai impactar você de verdade? Então, esse processo da comunicação ser valorizada e ouvida, eu acho importantíssimo nas câmaras. E a gente sabe que nem em todos os lugares isso acontece. Então não desista. Você consegue mostrar essa importância todos os dias. A Câmara, por exemplo, ela detém a informação correta sobre aquele determinado assunto. Então, por exemplo, um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas precisam valorizar a assessoria de imprensa do órgão público, a comunicação do órgão público, que a gente vai passar a informação da forma mais correta possível por conta da transparência, que nós queremos essa transparência funcionando. E a gente quer que a população entenda o que é que a comunicação faz, o que é que a Câmara faz, qual é o trabalho real dos vereadores, porque só assim, para desmistificar essa ideia de que político é tudo igual, de que político não trabalha. Porque tem sim muito político que trabalha, tem muito político que está aí na rua o dia inteiro suando a camisa para fazer as coisas acontecerem. E nós temos os servidores que estão lá trabalhando, tentando fazer o melhor para você, levando essa transparência. Excelente, Carla. Carla, conte sempre com a Finaleges, Votorantim e Finaleges estarão sempre juntos. Para você que está nos assistindo, CMV está on, você vai se surpreender, procure, assista, que é muito legal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.